sou chamado em todo tempo por alguém que é tão precioso e me convida para comer, dividir segredos, revelar o coração, rir alegremente, desfrutar em comunhão. Muitas outras vezes o convite é mais intenso. Vamos para o átrio, pro santíssimo lugar. O incenso, a fumaça, a glória e o seu poder. A aliança pelo sangue, o Cordeiro Jesus. Sempre que nós virmos o Espírito Santo fluindo, nós identificaremos simplicidade, autenticidade, genuinidade, vida verdadeira. E Deus quer fazer isso aqui. Quem aqui será levantado como mestre? Quem? Por que assim esse constrangimento de... Bem, eu levanto, se o pastor olhar para mim, eu abaixo. Começa por aí, irmão. Eu quero. Eu não sei se vai dar. Eu não sei se é isso que o senhor tem, porque, afinal de contas, ele diz que ele distribui como lhe apraz. Eu não estou dizendo de que Deus não vai me permitir ensinar alguém. Isso pode ter certeza que apraz ao Senhor, porque na hora que você estiver num lugar em que tem alguém precisando aprender o Evangelho, você pode ser o único, pode não saber ler, pode não saber, nunca ter visto nada. Espírito Santo, manifesta esse dom aqui agora, porque eu preciso ensinar essa pessoa. E o Senhor vai manifestar. Mas há uma segunda dimensão em que Deus vai levantar alguns que têm o dom, que têm a dedicação, que vão se esforçar, que vão se dedicar àquilo e que serão ungidos pelo Senhor com o dom de mestre. E assim a igreja fluirá no ministério de ensino, no ministério de mestre, que faz com que a igreja seja edificada. Leia comigo em 1 Coríntios, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. Versos 6 ao 8. Acompanhe aí na sua Bíblia. Na verdade, entre os perfeitos falamos sabedoria, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que estão sendo reduzidos a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculta, a qual Deus preordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu, porque se a tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Qual é o conteúdo que um mestre, cheio do dom do Espírito Santo, compartilha? Informação, intelecto, teoria ou mistérios de Deus? Mistérios de Deus. Há uma dimensão que atua aqui agora em que eu estou compartilhando com você o que Deus me deu. O que eu compreendo. O que está escrito na palavra. Mas na hora em que se manifesta o dom do Espírito Santo, chega em você não apenas a palavra logos, mas a palavra rema, que é a palavra vivificada. Um professor qualquer pode transmitir logos, mas alguém que tem o dom do Espírito Santo transmite logos e rema. Porque o logos é transformado em rema pelo Espírito Santo de Deus. E entra no coração da gente como rema. E Deus quer fazer isso. Um pouquinho adiante, no versículo 13, nós lemos assim: as quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura. Você vai ver isso todos os dias. Falamos sobre isso ontem, Beto. O homem natural não aceita e até critica, resiste,
menospreza. Ele não aceita as coisas espirituais porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Ele não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Que coisa violenta! Você tem a mente de Cristo. Por isso, não deixe a sua mente ser prioridade. Deixe a mente de Cristo ser prioridade na sua vida. Precisamos buscar do Espírito Santo a manifestação dos seus dons, pois precisamos atender às vidas em todo o tempo, compartilhando e ensinando sobre o reino de Deus, que é algo espiritual. Abra comigo ainda lá em Lucas. Lucas capítulo 12, verso 12. Lucas 12, 12 diz assim: porque o Espírito Santo vos ensinará. Quando? Na mesma hora do quê? Na mesma hora em que deveis saber. Tem um ditado hebraico que os rabinos sempre falam, que diz assim: quando o discípulo estiver pronto, o mestre surgirá. Você não precisa clamar por mestre. Na hora em que você está discípulo, o mestre vem. É um ditado que só pode ser verdade se estiver baseado na palavra do Senhor. Veja o que diz 1 João, capítulo 2, os versos 20 e o verso 27. Ora, vós tendes a unção da parte do Santo, e todos tendes conhecimento. E quanto a vós, a unção que dele recebestes fica em vós, e não tendes necessidade de que ninguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como vos ensinou ela, assim nele permanecei. Nele quem? Nele quem? Em Jesus. Alguém poderia pegar esse versículo e dizer: viu? Eu não preciso vir para a escola. Eu não preciso que ninguém me ensine nada. O Espírito Santo está dentro de mim, ele me ensina tudo. Mas é porque, pela falta de entendimento do contexto, alguém busca o texto para o seu próprio interesse. Então o Senhor está dizendo assim: permanecei nele. Nele quem? Em Jesus. E Jesus é cabeça e corpo. E no corpo nós somos aperfeiçoados por aqueles a quem Deus deu também um ensino de mestre. Então faz parte do que Deus tem para nós de edificação, a comunhão com o corpo. Agora, por que João está dizendo então que nós não precisamos que ninguém nos ensine? João está dizendo que não virá de homem algum o que você precisa aprender. João está dizendo que o Espírito Santo que está dentro de você vai te ensinar todas as coisas. Mas isso acontece mediante a comunhão do corpo. E na comunhão do corpo tem alguns que Deus levanta como mestres. E eu quero que seja você, alguns deles aqui. Mestres. Dom e graciosidade do Espírito Santo para ensinar a palavra. Amém, meus irmãos? Tenha certeza, nós vamos precisar de muitos irmãos dando aulas. E não dando aulas como simples professores, mas dando aulas como dons de mestre. Em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Bem, nós vamos entrar numa dimensão muito prática. Como descobrir meus dons? Nós já vimos que existem 5 áreas ministeriais: apóstolos,
profetas, evangelistas, pastores e mestres. E numa didática que Deus está nos dando, nós vamos incluir em cada uma destas 5 áreas as ações ministeriais. Por exemplo, pastoreio, o ministério pastoral da vida da igreja. Poderíamos dizer que está incluído nisso daí células? Sim ou não? Sim. Um discipulador, um líder de célula, um aprendiz que está lá crescendo na célula para ter a sua própria célula. Isso está dentro da dimensão de ministério pastoral da igreja? Sim ou não? Sim. Vou te dar outro exemplo. Alguém que tem o dom de socorro ou de misericórdia, atendendo as pessoas lá na rua, debaixo da ponte, indo nas favelas, alguém que leva o pão, leva o alimento, leva a sopa, leva um remédio, ele poderia estar dentro do ministério evangelístico da vida da igreja? Sim. Porque naturalmente que o nosso trabalho não é só levar pão para aqueles pobres, é levar o reino de Deus. Então, cada ação ministerial vai estar dentro de uma dessas 5 áreas ministeriais. Porque se a Bíblia diz que são estes os 5 ministérios que Deus deu para a igreja, toda a ação ministerial tem que estar coerente com um desses 5 ministérios. Então eu digo, por exemplo, nós vamos ter um coral. É maravilhoso ter um coral? Ah, é sim, irmão. Pode ter certeza que é sim. Não desfaça, não. É muito bonito. Você vai num lugar que tem um coral bonito, cantando bonito, é muito bonito. É muito recompensador. É lindo você ouvir e receber de um coral. Mas, meu irmão, em qual área ministerial o coral vai estar incluído? Poderia ser evangelista? Pode ser. Poderia ser profético, como Paulo diz? Claro que pode ser. Apóstolo? Não. Ensino? Dificilmente. Talvez a gente consiga colocar dentro desses 2 aí. Mas, e se eu disser a você que o coral vai estar dentro da expressão, da manifestação de louvor da igreja? Ficou mais justinho? Ah, sem dúvida. Nós podemos até ver algum fruto na área evangelística, na área profética. O coro está profetizando. Mas isso acontecerá se antes o coro estiver verdadeiramente louvando ao Senhor. E não como um departamento que cumpre um momento do show religioso da manhã ou da noite. Então, que tipo de investimento nós precisamos ter no coro, por exemplo, coral? Nós vamos levantar um ministério de coral? Talvez não. O que nós queremos é que os santos sejam aperfeiçoados a ponto de terem o que cantar de louvor ao Senhor. Sem dúvida. Se por acaso Deus nos permitir ter uma estrutura que a gente ensaia com aqueles irmãos e faz um coro lindo, muito bom. Mas se não tivermos, devemos assim mesmo continuar louvando e adorando ao Senhor. E aí nós vamos entendendo quais as atividades da vida da igreja que são ação ministerial e quais atividades da igreja que, primeiro, podem até existir como um complemento, como uma consequência natural da vida da igreja. Segundo, outras que não precisam existir. Nos toma o tempo, nos rouba o tempo, nos consome, nos desvia e, olha, sinceramente, o Espírito Santo vai nos dar discernimento disso. Quais são as ações ministeriais que Deus tem para mim? Dentro de qual destes 5 ministérios está essa ação ministerial? E poderíamos pegar, por exemplo, o que eu disse da ação ministerial de misericórdia e termos institucionalizado um departamento de sopão. E, de repente, aquele departamento de sopão virá um angu
de caroço na vida da igreja? É desentendimento, é briga, é dificuldade, é problema, é contrata um, descontrata outro, e diretoria, e dinheiro, e orçamento, e vira um negócio. E as pessoas, às vezes, que estão dentro daquela ação ali, elas só estão naquilo, e elas se desgastam naquilo, e aquilo elas se consome, e elas não são ensinadas, elas não são edificadas, elas não louvam, elas não têm o poder do Senhor, elas não crescem na unção, na graça, na comunhão. É só departamento de sopão na igreja, e aquilo vira e obra social, e mais aquilo outro, e aquilo vira um peso na semana da pessoa, e quando ela chega no culto, ela só quer saber de resolver os negócios do departamento que ela estava usando, e não tem crescimento espiritual nenhum. O foco é errado, Paulo. Então eu preciso discernir se aquilo que eu faço é ministério ou é uma ferramenta ministerial. O coro pode ser uma ferramenta para que toda a igreja adore e louve o Senhor. Mas eu não posso olhar como ministério algumas coisas que são só ferramenta. Eu tenho que descobrir qual é a ação ministerial dentro destes 5 ministérios que Deus tem para mim e que vai gerar o fruto que Deus tem para mim, que é fazer discípulos, ensinar os discípulos e levá-los a serem maduros e gerarem outros frutos. E aí nós vamos vendo que descobrir os dons começa por uma caminhada muito simples, muito natural. E é o que eu quero compartilhar com vocês agora. Rose, você queria falar? A gente vê muito aqui na Bíblia sobre hospitaleiros, pessoas que hospedavam aquelas pessoas naquela época. Isso também se encaixa em algum ministério ou não? Sem dúvida. O dom da hospitalidade é um dos dons que a Bíblia ensina. Não tenha dúvida. Como que a igreja vai ser edificada? É possível que lá na hospitalidade você não saiba, mas o seu hóspede está aprendendo de Deus com você. Está recebendo uma porção que vai levar para algum lugar e que aquilo é maravilhoso de Deus. Então, hospitalidade faz parte do caráter de um cristão, isso é real, e é um dom que Deus dá a alguns, não tenha dúvida. E é um dom, na verdade, que todos podem buscar. Agora, você não vai encontrar um respaldo bíblico para uma pessoa dizer assim, não, eu não faço mais nada na vida da igreja porque o meu dom é de hospitalidade. Então, quando tiver alguém para ser hospedado, então eu vou estar agindo ministerialmente. Não é nesse aspecto, é no aspecto de que é uma graça, é uma virtude, é um dom, uma dádiva de Deus, que Deus deu a nós. O Geraldo e a Rose são irmãos que já têm tido a oportunidade de hospedar muitos irmãos que vêm aqui. E Deus deu a eles essa graça. E todos nós podemos buscar do Senhor. Eu quero essa graça, Senhor, de ser hospitaleiro. E a Bíblia diz assim, muitos, sem saber, hospedaram anjos. E se você serve a um profeta, você recebe um galardão de profeta. Um negócio maravilhoso, irmão. Viu? Eu quero mencionar, eu vou dar a você essa lista completa. Então você não precisa se preocupar em anotar. Eu só quero mencionar porque isso vai nos ajudar ao que vamos fazer nesse instante agora. Para descobrir seus dons, primeiro, você precisa ser um cristão verdadeiro. Não tem jeito de você sair atrás de dons do Espírito Santo se você não foi salvo. E isso envolve conhecer as Escrituras e viver as Escrituras. Porque um cristão verdadeiro não é um cristão nominal, como era lá, vimos lá na história da igreja, que os romanos diziam assim, você é cristão? Não, não sou não. Então você não está debaixo do governo de Roma. Então você vai ser punido, você vai ter um imposto mais caro. Opa, então como é que eu faço para ser cristão? Mergulha aqui, então, mergulhou, sou cristão. Ok, então agora você é cristão, agora romano, ok. Ser cristão verdadeiro é ter o governo de Cristo sobre a sua vida. Aqui entre nós, não vou falar nessa sala, vou falar em nós como comunidade. Nós temos muitas pessoas que não são cristãos verdadeiros. Nós temos pessoas entre nós, no pequeno grupo que temos, na igreja em Belo Horizonte, na igreja no mundo inteiro, nós temos pessoas que não são cristãos verdadeiros, são cristãos nominais. Eles não têm o governo de Jesus Cristo sobre as suas vidas. Não fumam, não bebem,
cantam hinos, dão dinheiro, dão oferta, às vezes dão dízimo, levam a Bíblia, frequentam os cultos, mas não são cristãos verdadeiros, porque, na verdade, eles estão usando algo de Deus para abençoar a sua própria vida. Isso é literal. Não são cristãos verdadeiros. Muitos deles não são salvos. Isso é real. Quando Jesus voltar, não serão arrebatados. Porque não nasceram de novo. Nós não temos como julgar. Nós não temos como ficar apontando, pô, na ficha, nasceu de novo, não nasceu, não, é cristão, não é cristão. Nós não temos. Mas a Bíblia diz, pelos frutos, você conhece a árvore. Então nós precisamos ter essa convicção. Se eu quero dons do Espírito, não estamos falando de talentos naturais, de dons naturais, estamos falando de dons do Espírito. Eu preciso ser um cristão verdadeiro. Segundo, eu preciso buscar uma experiência real com o Espírito Santo. Eu não posso apenas ter experiências da comunhão, da convivência com a igreja, do frequentar os cultos. Eu preciso buscar experiências reais, pessoais, individuais com o Espírito Santo. Você precisa entrar para o seu quarto e falar, Senhor, eu preciso de experiências sobrenaturais com o Espírito Santo. Precisamos crer que os dons são para nós. Terceiro, eu preciso viver a caminhada cristã de santificação. O irmão que mentia, não mente mais. O irmão que defraudava, não defrauda mais. O irmão que não pagava o seu cheque, agora paga o cheque. O irmão que não abençoava a família, que não tinha comunhão com as pessoas, o irmão que odiava o outro, agora a vida está sendo transformada. O marido que era um grosseiro e com casamento horrível, agora está se transformando. A esposa agora está se transformando. Os filhos que não eram obedientes, agora são filhos obedientes. Deus quer gerar obediência. Pode dizer, irmão, eu a cada dia estou caminhando para viver o que a Bíblia diz. Eu estou caminhando na vida de santificação. Eu já não sou mais quem eu era há 6 meses atrás. Eu já não tenho mais os mesmos hábitos, os mesmos defeitos, eu já não caio mais no mesmo laço. Deus está trabalhando na minha vida. Quarto, é necessário priorizar o reino com a vida de comunhão e o esforço real do aprendizado, da vivência no corpo de Cristo. Nós estamos identificando muitas doutrinas de demônios nos dias de hoje. Uma delas é que nós vamos encontrar pessoas que dizem assim, para que igreja? O que mais importa é eu viver a vida cristã. Então, eu não quero a estrutura de igreja, eu não quero os compromissos de igreja, eu quero a minha vida livre. Se hoje, domingo, eu quiser ir lá para o clube, eu quiser ir lá para o churrasco dos meus amigos, eu quiser ir lá para a programação da minha empresa, para eu ser sal e luz lá, então eu vou viver assim. E nós não podemos ir para os extremos, irmão. Nós temos hoje uma doutrina de demônios que está pregando a independência. Eu sou cristão, sou do Espírito Santo, mas eu é que vou dirigir a minha vida. E faz parte do reino de Deus a submissão ao corpo. E a submissão ao corpo demanda renúncia, demanda compromisso. Nós vamos ter que ser livres para ir lá no clube, ir lá no churrasco dos não crentes e ser sal e luz lá. Mas também de entender que nós temos uma responsabilidade com os nossos irmãos, com o corpo, com o culto, com me esforçar para estudar a palavra. Ah, porque eu não concordo que tenha que ser assim na igreja. Eu acho que Deus está trazendo um entendimento na vida da igreja, que a igreja é uma coisa muito mais livre. Então eu aprendo se eu quero, eu vou se eu quero, eu não vou se... Não, irmão, na igreja, no corpo de Cristo, tem pai, mãe, filhos, pastor, ovelha, disciplina, regra, metodismo, tem tudo isso, irmão. Então, faz parte de alguém que vai ser ministro do Senhor,
a disciplina e a submissão ao modus vivendi daquela família. Meus filhos, você quer ir na festinha da sua amiga, você quer ir na casa do seu amigo, podem ir. Mas vocês fazem parte de uma família, têm responsabilidades, têm obrigações. E agora eles desfrutam da alegria do ir, do fazer, do desfrutar o que gostam, porque estão vivendo bem na vida em família. Da mesma forma os cristãos na vida da igreja. É necessário, para o fluir do Espírito Santo, um compromisso e uma submissão à vida da igreja local. Quinto ponto, oração e jejum. Não tem jeito, eu não estou dizendo aqui de ordem de prioridades, viu, meus irmãos? Nós estamos mencionando 5 elementos para quem quer realmente descobrir dons. Primeiro, ser um cristão verdadeiro. Estudar a palavra e viver a palavra. Segundo, buscar uma experiência real com o Espírito Santo. Terceiro, viver a caminhada de santificação, frutos do Espírito Santo. Quarto, priorizar o reino, se dedicar à comunhão, à submissão do corpo de Cristo. Quinto, oração e jejum. Eu quero, Senhor, eu quero dons espirituais. Senhor, eu estou orando e pedindo ao Senhor, eu quero dons espirituais. Eu quero estes dons. Eu preciso deste dom aqui, Senhor. Não é porque eu escolhi o que eu mais gosto e quero esse, e quero ser o dono desse daqui, não. É porque hoje eu estou indo em tal lugar e eu preciso dessa manifestação do Teu Espírito. Ou então, é porque eu quero servir ao corpo de Cristo, à igreja, ensinando, pastoreando, evangelizando. Dá-me um desses dons, Senhor. Sexto, você precisa estudar, explorar, experimentar. Você precisa tocar em algo que nunca imaginou e que talvez para você fosse uma coisa assim, isso não é para mim. Você precisa experimentar. Se você ficar com a sua boca fechada, você não vai falar em outras línguas. Mas se você entrar para o seu quarto, eu vou experimentar o Espírito Santo, eu quero falar em outras línguas agora, Senhor. Dá-me esse dom. O Senhor vai te dar o dom, irmão, não tenha dúvida. E quando alguém diz assim, mas e se ele não quer? É porque é um coração incrédulo. Porque o coração crédulo vai dizer, Senhor, se por acaso o Senhor não quer, eu quero. Senhor, dá-me, porque o Senhor disse que o Senhor dá. Agora o incrédulo fica, não sei, talvez Deus não quer. Irmão, tudo que é bom do reino de Deus, Deus fez para mim e para você. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Sétimo ponto, avalie seu coração. Quais são as motivações? Senhor, eu estou buscando isso, mas qual é a motivação do meu coração? E oitavo, qual o testemunho do corpo de Cristo? Pode ter certeza que eu não sei em outros lugares, mas aqui o pastor de vocês vai falar assim, irmão, não é isso aí. Eu não vou pôr panos quentes, eu não vou pisar em ovos, eu não vou ficar contornando, coitadinho, deixa ele ali nesse lugar, porque aí se eu falar que não é aquele lugar dele, ai meu Deus do céu, ele vai ficar dodói. Irmão, você tem um pastor que não vai pensar 2 vezes antes de falar assim, irmã, não é isso. Não é assim. Para que a gente não passe os anos com alguém no lugar de outro, o outro não prosperou, a igreja não viu os frutos e alguém ficou ali amarrado, preso àquilo, tendo que prosperar e não consegue prosperar porque estava no lugar errado. A chave de fenda, aonde tinha que ser chave Phillips, e a chave Phillips, aonde tinha que ser chave de fenda. Não dá certo, irmão. A ferramenta vai se estragar e o parafuso vai se estragar. E tem muita gente assim, né? Eu já ouvi uma vez uma frase da pastora Valnice que diz assim, tem muito soldado raso no lugar de general. Se aplica por uma questão específica de muita gente que está se pondo como líder e não foi chamado para aquilo. Mas se aplica também no dia a dia. De um irmão que falou assim, ô irmão, vem cá, Geraldo, dirige o louvor aqui, Geraldo, dirige o louvor, Geraldo, você que vai tocar aqui, canta, pega o violão e canta ali, e o irmão vai e tenta e fica 10 anos tentando aquilo, e não sei o quê, não é. Então você precisa, o testemunho do corpo, Deus pôs esse irmão fazendo esse negócio.
Quando esse irmão mexe, você quer ver um exemplo simples? Deus pôs a Esther fazendo comida. É ou não é, irmão? Alguém tem dúvida disso? Só se alguém aqui nunca comeu a comida da Esther. E assim, tantas outras coisas. Eu poderia mencionar a cada um de vocês aqui o dom. Deus deu a Consuelo o dom de mandar mensagens. Deu ou não deu, irmão? Óbvio que eu estou generalizando. Não existe na Bíblia um dom de mandar mensagens. Dom de usar a internet, o celular para... Mas é um dom pastoral. Alguém tem dúvida disso? E usando a internet como uma ferramenta. Meu ministério é a internet. Não, a internet não é ministério. A internet é uma ferramenta. Busque o testemunho do corpo. Naturalmente, que se você não age, o corpo não vai ter nada para testemunhar. Mas que você age, mesmo que você erre. Ó, o irmão fulano, a irmã fulano, no início, ele até tentou isso, aquilo, mas não era. Aí ele descobriu o que era que Deus tinha para ele. E olha como floresceu. Fica evidente, irmão. Fica evidente que o Espírito Santo está fluindo. Que não é forçado, que não é obrigado, que não é maquiado. E Deus quer trazer isso a nós. E agora eu vou dar para vocês algumas perguntas. Anotem, por favor. Primeira pergunta que você vai anotar e trazer para mim na próxima aula. Qual dom você acha que tem? Não me traga em branco. Ah, eu não sei. É o que você acha. Eu acho. Eu imagino. Eu penso. Qual dom você acha que tem? Segunda pergunta. Em qual das 5 áreas ministeriais da igreja você acha que atua frutificando com alegria? Em qual das 5 áreas ministeriais da igreja você acha que atua frutificando com alegria? Em qual das 5 áreas ministeriais da igreja você acha que atua frutificando com alegria? Terceira pergunta. O que você faz para abençoar pessoas que te traz gratificação? O que você faz para abençoar pessoas que te traz gratificação? O Paulo, por exemplo, eu amo atender as pessoas que chegam lá na Hemominas e levar água para elas, porque eu sei que aquele momento é o momento que elas mais precisam beber água. E eu chego, me antecipo e dou água a elas. Eu amo fazer isso. Um exemplo simples. Eu amo chegar na igreja e ver que alguém está entrando e não tem lugar, eu procuro um lugar e levo aquela pessoa lá. Qualquer coisa, se forem 3, 4, 5, 10, não tem problema. Eu amo sentar com alguém e orar por aquela pessoa. O que você faz para abençoar pessoas que te traz gratificação? Sabe o que é gratificação? Não é remuneração. Satisfação. É mais do que satisfação. Estou grato, estou gratificado só em ter feito isso. O bombeiro sobe as escadas, entra no prédio em incêndio, ele arrisca a sua vida e desce com o gato que seja. E ele termina e diz assim: estou gratificado, porque cumpri o meu chamado. Qual o sonho de atuação ministerial que já passou por seus pensamentos? Quarta pergunta. Qual o sonho de atuação ministerial já passou por seus pensamentos? Eu já sonhei um dia estar na televisão pregando para uma multidão. Escreva qualquer coisa, desde que tenha sido
um sonho, um pensamento, uma possibilidade, um desejo, uma ventilação de, poxa vida, quem sabe Deus podia me usar como fulano, de tal forma, em tal lugar. Quinta pergunta. Por qual dom você tem orado? Se por acaso a sua resposta for assim, nenhum, nunca orei por dom, você responde, nenhum, nunca orei por dom, mas vou começar a orar por este. Por qual dom você tem orado? Lembrando aqui, irmão, o que eu estou ensinando a você. Todos nós devemos atuar em todos os dons se estivermos num lugar em que aquele dom é necessário. Basta pedir ao Espírito Santo. Não tenha dúvida disso. Nós não sabemos se na hora que você estiver diante de alguém que está doente na cama e você pedir por dom de cura, se Deus vai curar. Nós não sabemos se lhe apraz entregar aquilo naquela hora. Mas você pode usar. Você pode pedir. E pode orar, e crendo. Agora, você pode orar a Deus pedindo um dom ministerial específico. Eu quero ser um evangelista, Senhor. Eu quero ter o dom de misericórdia e edificar na vida da igreja um trabalho frutífero de levar sopão, alimento, roupa aos pobres e necessitados. Coloque aí qual dom você tem orado. Sexta e última pergunta. Qual área ministerial ou qual dom você vai estudar com mais profundidade? Qual área ministerial ou qual dom você vai estudar com mais profundidade? Para encerrarmos esta aula, irmão. Qual área ministerial ou qual dom você vai estudar com mais profundidade? Eu decido estudar esta área com mais profundidade. Você vai responder essas perguntas, copia numa folha as perguntas, põe as suas respostas, põe o seu nome e você vai trazer no domingo que vem, quem é da turma de domingo, e na quinta, dia 29, quem é da turma de quinta. Ok? Fecha os teus olhos, irmão. Eu quero encerrar lendo 3 versículos para você. Quem recebe o Espírito Santo, recebe seus frutos e seus dons. Porque a palavra do Senhor diz em Atos 2, verso 38, Pedro então lhes disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo é um dom, é uma dádiva, é uma doação de Deus a todos aqueles que, confessando Jesus, arrependidos dos seus pecados, são batizados e membros do corpo. Quem recebe o Espírito Santo, recebe seus dons e seus frutos. Os dons do Espírito Santo podem ser compartilhados. Em Romanos, capítulo 1, verso 11, nós lemos, porque desejo muito ver-vos, Paulo está dizendo à igreja em Roma, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Paulo está dizendo, eu quero ir aí e ver vocês para compartilhar, para compartilhar, para partilhar, para dividir, para lhes dar algum dom espiritual. E a Timóteo, Paulo explica com mais detalhe isso. Os dons são entregues, profetizados, ministrados uns aos outros. Em 1 Timóteo, capítulo 14, capítulo 4, verso 14, nós lemos, não negligencies o dom que há em ti, Timóteo, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Dons de Deus estão disponíveis a todos nós. E eu quero ministrar em nome do Senhor Jesus,
que Deus te levante cada dia mais, além de tudo que Deus já tem feito, de uma forma poderosa, ungida, graciosa, frutífera, para ser um ministro, uma ministra de Deus no meio do corpo de Cristo, cheio dos dons do Senhor, para exercer ministérios, ter ações ministeriais que glorificam a Jesus e que geram o fruto que está escrito na palavra que a igreja vai gerar nesta terra, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te oramos e assim te bendizemos, porque não apenas estamos estudando uma matéria, nós estamos caminhando num trilho, numa subida frutífera para algo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, na vida do corpo de Cristo, em nome de Jesus. Todo empecilho, toda fortaleza na mente, na alma, toda religiosidade, toda dificuldade, todo laço do inimigo, todo cuidado dessa vida que nos impede, tudo cairá por terra, para que prevaleça soberanamente a tua vontade, o teu querer, a prosperidade, o crescimento, a edificação do corpo de Cristo, no aperfeiçoamento dos santos, no cumprimento do ministério de Jesus através de nós. Nós cremos e dizemos amém. Amém, Senhor Deus. Amém.